E aí, pessoal, então vamos fazer um exemplo rápido e bem simples da equação de Euler-Lagrange, que é o seguinte, né? A gente tem uma curva aqui no plano, vamos supor que eles estão orientados dessa forma aqui. A gente tem dois pontos. Vamos supor que isso aqui seja A, YA, e aqui seja B, YB. A gente quer achar a curva no plano que tem a menor distância entre esses dois pontos. A gente sabe que isso vai ser uma reta, tá? Mas a gente quer ver se isso vai se verificar usando a equação de Euler-Lagrange, certo? Então, primeiro de tudo, a gente sabe, né, que o comprimento ds de caminho entre os dois pontos, entre qualquer curva aqui no caso, né, para essa curva, y de x é dada por isso daqui, certo? E então o nosso comprimento total é a integral entre a e b do nosso diferencial de caminho, né, que é isso daqui. Então a gente sabe que isso daqui é a nossa função de x, y ponto, que a gente usa na equação de Euler-Lagrange. Mais ainda, a gente sabe que tem as condições de contorno, que o y em A vale YA e o y em B vale YB. Então, vamos aplicar Euler-Lagrange para essa função aqui, certo? Então, o que a gente tinha, né? Que dx de df dy ponto é igual a df dy, certo? A f, né, como a gente colocou ela aqui, ela é igual a raiz de 1 mais y ponto ao quadrado. Ela não depende explicitamente de y. Então, isso aqui é zero. Então, o que a gente tem? Derivada de algo é igual a zero. Então, o algo, que é o df de y ponto, é uma constante. C, eu vou chamar aqui. E, bom, quem é df de y ponto? Df de y ponto é a derivada disso em relação a y ponto, que a gente sabe que é y sobre y ponto, sobre 1 mais y ponto ao quadrado. E isso daqui tem que ser uma constante, tá? Então, elevando tudo ao quadrado, o que acontece? Eu tenho y ao quadrado igual a c ao quadrado, 1 mais y ponto ao quadrado. Isso daqui é simplesmente c ao quadrado mais c ao quadrado y ponto ao quadrado, certo? Então, isso daqui, passando isso para o outro lado, a gente vai ficar aqui y ao quadrado 1 menos c ao quadrado é igual a c ao quadrado. Isso implica que y ponto ao quadrado é igual a c ao quadrado sobre 1 menos c ao quadrado. Como c é uma constante arbitrária, eu vou chamar isso aqui tudo de c', certo? Então, y ponto ao quadrado é c'. Eu posso tomar a raiz dos dois lados. Isso vai me dar mais ou menos y ponto igual a raiz disso aqui, certo? Mas como isso é uma constante, eu vou poder ajustar o sinal dela depois. Então eu vou considerar aqui nesse caso, a gente pode considerar como se y ponto fosse só positivo, mas isso vai ser absorvido pela constante no caso de ser negativo, certo? Então daqui a gente tem que y ponto é igual a raiz de c', que isso é uma constante também. Então, raiz de uma constante arbitrária, eu vou chamar ela de c duas linhas, certo? Então, isso aqui é c duas linhas. A derivada de y é uma constante, então y é igual a c duas linhas de x mais uma outra constante que eu vou chamar de d duas linhas. Essa aqui é a equação de uma reta, como a gente esperava, né? E para determinar o c duas linhas e o d duas linhas, a gente usa as
condições de contorno, né? Y e A é igual a YA. Então, YA é igual a C duas linhas A mais D duas linhas. E o Y em B é igual a YB. O que implica que YB é igual a C duas linhas B mais D duas linhas. Subtraindo a primeira da segunda, a gente vai chegar que YA menos YB é igual a C duas linhas A menos B. Isso é equivalente a dizer que C duas linhas é YB menos YA sobre B menos A, que é simplesmente o coeficiente angular da reta. E com isso daqui, a gente consegue concluir quem é o D duas linhas, certo? A gente pode, por exemplo, usar a segunda equação. A gente vai chegar aqui, YB é igual a YB menos YA sobre B menos A. Tudo isso vezes B mais D duas linhas. A gente conclui que o D duas linhas é YB menos YA sobre B menos A vezes B. Que também não precisava ser determinado explicitamente, necessariamente, né? Mas aqui está a solução. Então, sabendo que é uma reta já é bem importante para a gente, porque a gente pode simplesmente pegar aqui uma régua e fazer a reta entre os dois pontos. A gente vai saber que essa é a curva de menor distância, certo? Então, com isso, a gente usou a equação de Euler-Lagrange para minimizar esse problema e realmente chegou no que a gente esperava, que era uma equação de uma reta. Então, com isso, a gente finaliza esse exemplo e até a próxima. Bons estudos!